E aí pessoal, tudo bem? Professor Gilson de Matemática novamente. Esperava ver vocês em sala, mas infelizmente a realidade não nos permitiu. Mas o que a gente vai fazer agora? Nesse momento, vamos continuar o trabalho que já vínhamos fazendo ao longo dos meses. A aula de hoje vai ser sobre porcentagem. Bom, a porcentagem ela envolve várias situações do cotidiano. Dentre elas, nós temos os indicadores econômicos, resultados de pesquisas e promoções. Entenda que porcentagem nada mais é que uma divisão de qualquer número por 100 e ela é representada por esse símbolo aqui. A ideia de porcentagem nada mais é de que a representação de parte de algo que é inteiro. Como sabemos, a porcentagem ela nada mais é de que uma razão. E por ser uma razão, ela pode ser representada por uma fração, ou seja, um número dividido por 100. Para identificar uma fração, basta que você observe que, através daquele símbolo, se eu quiser obter o resultado dessa fração, basta que primeiro pegue aquele número que está do lado do símbolo da porcentagem, divida ele por 100, coloque um 100 embaixo, formando uma fração, simplifique e, caso você queira ele em números decimais, basta dividi-lo. Como nesse exemplo, eu tenho 2%. Se eu quero descobrir qual é o significado de 2%, quanto equivale isso em relação ao todo, eu pego 2, coloco ele dividido por 100, simplifico ele por 2, que dá 1 sobre 50, e em seguida eu divido 1 para 50, que dá 0,02. Esse é o valor decimal dele. Uma curiosidade importante, que você deve observar aí na porcentagem, é que sempre os números decimais, conforme você vai se aproximando dos 100%, o resultado em forma de número decimal ele vai se aproximando do número 1, já que se você tem 100%, 100 dividido para 100 vai dar 1. Se a porcentagem for maior que 100%, ele quer dizer que você tem algo acima do todo, ou seja, um pouco acima do total. Logo, o resultado em forma decimal ele vai ser algo acima de 1, ou seja, pode ser 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, ou somente um número inteiro acima de 1. Então você tem que ficar atento a isso. Quanto maior for o valor da porcentagem, mais próximo de 100% ele for, mais próximo de 1 o resultado em forma decimal será também. Se o valor em porcentagem for acima de 100%, maior que 1 o resultado em forma de número decimal será. Outro fator importante, caso seja pedido para que você faça o caminho contrário, ou seja, eles lhe dão um valor em decimal ou em forma de fração e pede para que você determine qual é a porcentagem disso, basta que ao invés de você dividir por 100, você multiplique por 100, que aí você vai determinar qual é a porcentagem deste valor, como por exemplo o número 0,13. 0,13, para eu descobrir quantos por cento é isso, basta que eu pegue o número 0,13 e multiplique por 100. Quando eu multiplico 0,13 por 100, eu vou ter 13 como resposta. Esse 13 é o valor em porcentagem, 13%. Não esqueça de colocar sempre, quando você fizer essa transformação, coloca sempre o símbolo de porcentagem ao lado. Mas professor, como é que eu calculo uma porcentagem? Bom, geralmente quando eles pedem para que você calcule uma porcentagem de algo, você vai pegar esse valor que ele quer que você extraia a porcentagem e multiplique ele por tantos por cento ele te passar, como é visto no exemplo a seguir. Calcule 50% de 600. O que você vai fazer? Você vai multiplicar 600 por 50%. Lembre-se que 50% é 50 dividido por 100. Então você vai multiplicar 600 por 50 dividido por 100. Você pode eliminar os dois zeros dos 600 com os dois zeros do 100 que está na divisão, ficando 6 vezes 50 dividido para 1. 6 vezes 50 dá 300. Logo, você pode perceber que 50% é a metade de 100%. Ou seja, se eu tenho 600 e eu quero saber quanto é 50%, ou seja, a metade disso, obviamente a metade de 600 vai ser 300. Você pode também, ao invés de utilizar o 50 dividido por 100, você poderia, já que você entendeu que 50% equivale à metade, você simplesmente poderia dividir esse valor por 2, que você também obteria os 50% de 600. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Por enquanto, nós vamos continuar nos vendo online e espero que tudo se resolva para que a gente consiga voltar às aulas presenciais, tá? No mais, um abraço e até a próxima, galera.